Então quer dizer que o River Plate entrou numa crise onde os caras pediram a saída de todos os jogadores, o bicho pegou por lá e isso tem um impacto direto no São Paulo Futebol Clube, porque o São Paulo, além de ter alguns jogadores que são do River Plate, o River Plate tem que pagar o jogador do São Paulo, ainda existe possibilidades ainda desse mercado continuar aberto. Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vou te falar tudo que tá rolando hoje nessa crise do River Plate aí e o impacto que rola no São Paulo Futebol Clube. Vai ser uma coisa muito top. E espero realmente que você goste, sinta-se à vontade, vem comigo aqui e vamos juntos nesse vidão aqui. Olha só, para abrir a semana, já te mando aí muitas vibrações positivas, que seja maravilhoso pra você, tá bom? Tua semana abençoada. Chega nesse like então aí pra dar aquela moralzaça no vídeo, um likeão mesmo e se inscreva aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Então, vamos lá, gente, olha só, crise gigantesca no River Plate. O River perdia um jogo lá, é o quarto jogo que eles perdem seguido ali no Monumental, no estádio deles ali na Argentina. E desde a fundação do Monumental, eles não tinham perdido 4 jogos seguidos ainda lá no torneio. E aí o que acontece? Estava 1-0 para o time adversário e tem um pênalti pro Borja bater. Lembra do Borja, que jogou aqui no Palmeiras, né? E aí joga agora no River Plate? O Borja, ele foi bater o pênalti e ele perdeu. A torcida caiu pra cima, a torcida poupou o técnico Marcelo Galhardo. Marcelo Galhardo, que é um técnico muito identificado com o River Plate, a torcida aplaude ele e ele gesticula de volta agradecendo. Então tá todo jogador sendo vaiado, os caras vaiando, pedindo pra todos irem embora, todos, sem exceção. Vai embora, suma daqui do River e começam a aplaudir o técnico. O técnico não se compadeceu dos jogadores coisíssima nenhuma. Ele chegou e agradeceu a torcida que o aplaudia naquele momento. E isso aqui é um divisor de águas, né? Se você parar para analisar, o técnico, ele normalmente, ele passa o pano pro elenco. O técnico, normalmente, ele chega pro elenco e fala, não, demorou, o elenco tá comigo, estamos fechados e coisa e tal. Aqui, com esse tipo de gesto, esse tipo de atitude, eu interpreto que ele chegou e falou, bom, tô com vocês, torcida, e o elenco que se lasque, não consigo mais tirar nada desses caras. Aí ele, não contente com tudo que estava rolando, chegou, teria a entrevista coletiva dele no pós-jogo. Ele chega e cancela a entrevista coletiva, falou, não vai rolar. Não explicou o porquê. E não teve entrevista coletiva. Os protestos começam em relação aos jogadores do elenco, né? Da torcida começa a protestar por elenco do River Plate e pede a saída de todos. Um nome como o do Borja, ele começa a ser ali um jogador malquisto diante do torcedor do River Plate. E aí você fala, tá, mas e aí? E o São Paulo? Onde que vem o impacto? Se você parar para lembrar, o São Paulo tem hoje o Enzo Dias, titular do São Paulo, que é um jogador do River Plate. E tem também o Gonzalo Tapia, titular também do São Paulo, que é um jogador do River Plate. O River Plate, por sua vez, ele tem o Galopo, Juliano Galopo, que é um jogador do São Paulo, mas esse já também bateu as metas e o River terá que comprá-lo. Então o River tem que pagar o Galopo. O São Paulo tem que pagar o Enzo Dias. O São Paulo agora quer também ter o jogador Tapia. Só que com essa reformulação que o River Plate tem que fazer e o São Paulo também tem que fazer, vamos analisar direitinho. O São Paulo, ele hoje, ele passa por uma situação que ele não ganhou os torneios aqui do Brasil e muito menos os internacionais como Libertadores, e o São Paulo está beirando ali a eliminação para a Libertadores no ano que vem. O River vai passar por uma repescagem para ir para a Libertadores. O São Paulo, se não conseguir atingir uma meta incrível de vitórias sequenciais agora, ele fica fora da Libertadores também. Então nem para o São Paulo e nem para o River o ano foi bom. Dito isso, começam as torcidas a pedir reformulação de elenco. As diretorias consideram que a reformulação de elenco é fundamental e tanto o técnico Marcelo Galhardo como o técnico Hernan Crespo também consideram que a reformulação de elenco seria o ideal. O Crespo elogiando o seu elenco, falando que os jogadores que ele tem qualidade e tal, mas também nas entrelinhas, na mesma hora que ele elogia os jogadores do time de São Paulo, na mesma hora ele vira
vira e fala assim, mas também é o seguinte, eu já extraí o máximo desses caras, como é que eu posso extrair mais? O elenco do São Paulo, ele tem uma característica, eu não posso fugir muito disso e tal. Então o próprio Crespo, quando ele é questionado, como por exemplo, por que você usa 3 zagueiros sempre, mesmo perdendo? E ele fala, tranquilamente, não, o elenco tem essa característica, não sou eu. Então o Crespo também estaria descontente com o elenco do São Paulo. E claro, né, ele quer mais jogadores para competir com os times aqui do Brasil. O River Plate quer mais jogadores. Então uma dança das cadeiras. Jogadores de River Plate e São Paulo indo para lá e para cá não seria nada difícil de acreditar, como já vem acontecendo. Nós tivemos aí o Galopo, que é nosso, foi pra lá. Eles tiveram o Enzo Dias e Tapia, que é deles, e veio pra cá. Recentemente, o Corinthians, ele tira do time dele aquele rapaz lá, o jogador meia, o Matias Rojas, que ele era do Corinthians, ele era do Racing, Corinthians compra, ele vai pro River Plate. Então, essa ponte aérea Brasil, aqui São Paulo, Argentina, São Paulo, Buenos Aires, aqui bem times como River e Boca mesmo, e São Paulo por aqui, Racing, está acontecendo de jogadores trocarem de clube. O Matias Rojas, inclusive, ele é um jogador que ele foi muito sondado no São Paulo Futebol Clube, principalmente quando o tricolor ele começa com esses bater rolo com o River Plate aí nesses jogadores que eu já falei. E o Rojas, hoje, ele aparece no Portland Timbers. É um cara que foi embora lá pro futebol do Portland e ele não fica ali no River Plate, mas também não veio pro time do São Paulo. Ele opta por ir embora e ele foi para um futebol que talvez seja um polo muito menor hoje, de cobrança, de exigência física, exigência tática, né? Não precisa fazer gols e dar assistências no Portland, no River Plate, no Corinthians, no São Paulo, no Racing, a cobrança é enorme. Ali o bicho pega mesmo. Um cara igual o Borja, eu não consigo enxergar como é que ele teria mercado, né, pra vir aqui pro futebol brasileiro hoje. Ele é banco do River Plate, às vezes joga, mas ele é banco mesmo, tem um tal de Salas lá que é melhor que o Borja, e o Borja, quando entra, ainda acaba desperdiçando um pênalti. Recentemente, o jogador, aquele lá, aquele que é o doidinho lá, que perdeu o pênalti pelo Boca também, como é que ele chama lá? Esse cara bateu na trave aqui pra vir pro São Paulo também, já vou lembrar o nome dele. Ele bateu na trave pra vir pro São Paulo, acabou não vindo e hoje está sem clube. Ele é um jogador que ele surge hoje sem clube. Ruim não lembrar o nome do cara, né? É o... Ai, meu Deus do céu, tem que pesquisar durante o vídeo aqui. É aquele cara de louquinho lá, como é que ele chama? Jogador do Boca Juniors também, que recentemente isolou um pênalti contra o Corinthians. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vou pesquisar aqui, vai. O jogador é o Benedetto, lembra do Benedetto? Ele também ficou sem clube, Borja agora tá descanteado. Esses caras eu acredito que não cabem, né? Pro São Paulo pegar e olhar e falar, opa, aqui tem um reforço. Mas um cara que é legal, interessante, que tá se firmando no São Paulo é o próprio Tapia. O Tapia é um jogador hoje que o São Paulo ele tem meio que a obrigação de comprar do River. O Tapia é um ponta direita que acaba virando centroavante com o Crespo e é um jogador que ele tem uma característica muito única, né? Ele tem uma característica hoje de pegar a bola e pedir para apostar corrida com o zagueiro. Então você pega ali os meias do São Paulo, Marcos Antônio, Lucas Moura, é comum você ver lançamentos para o Tapia apostar corrida. Ele divide no corpo e ele acaba sendo uma referência no ataque. Se você pensar em André Silva, não chega a ser uma referência. Rian Francisco, um centroavante de fazer gols, também não é uma referência. Aquele cara que bate a bola segura ali para o time sair do abafa do adversário. O Caleri né? Não é igual o Luiz Fabiano, o Aloysio Chulapa, não é aquele nível. Mas é um jogador que consegue não ser uma parede. A bola bate nele e para. Ele consegue parar umas bolas sendo um jogador de pivô, um jogador de referência. Hoje, se você pensar, por exemplo, no Tapia, ele é uma referência, mas para você não bater a bola nele e sim lançar para ele apostar a corrida. Qual que é o impacto do River Plate entrar nessa crise absurda que entrou? É que o Tapia, que estava facílimo para o São Paulo trazer, né? O São Paulo tem o lance de poder comprá-lo e tal, mas não tem aquela questão de bater meta de jogos. Então o Tapia, se amanhã ou depois, ele tem um passe fixado, mas se amanhã ou depois o River Plate quiser levá-lo embora, o River pode tentar endurecer para o São Paulo ali para pegar o Tapia de volta. É claro que um time que tem o Salas, tem o Borja, tinha Matias Rojas, você fala, bom, ataque lá tem, né? É um time que está bem qualificadinho ali no ataque, não vai precisar mesmo de um cara igual o Tapia. Aí eles começam a ver o time deles definhar, o time deles
derrubado para baixo, jogado pro lixo, enquanto o Tapia aqui no Brasil ele passa a ser uma grande esperança pro torcedor são paulino pro ano que vem, porque é isso que o Tapia tá virando. Se nós pararmos para analisar direitinho, o que o Tapia está virando é uma grande referência no ataque pro ano que vem. O Tapia tem 21 anos, é chileno que estava na Argentina e veio pro futebol brasileiro. O que isso quer dizer nas entrelinhas do futebol, no linguajar do futebol? O cara precisa de adaptação. Então, quando o Tapia sai do Chile e vai pra Argentina, ele não se adapta direito. Ele não consegue mostrar pro torcedor do River o futebol que ele tem. Quando ele sai do River e vem pro São Paulo, ele chega aqui vaiado, não vaiado, mas criticado, sabe, desacreditado, ninguém apostando que o Tapia daria certo. Hoje, se você olhar para um cenário hipotético, onde o torcedor tivesse que escolher André Silva ou Tapia, nós temos o André Silva com milhões de gols aí a mais que o Tapia, e muitos torcedores hoje preferindo o Tapia a André Silva, até a Caleri. Acredito que muitos torcedores gostem do Caleri, tem uma identificação com o São Paulo, diferente do André Silva. O Caleri foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, mas hoje o Caleri tem muitos torcedores querendo ver outros jogadores, como Rian Francisco e também Gonzalo Tapia. Então o Tapia, ele no São Paulo está valorizadaço. E o fato dele se encontrar no futebol aqui no Brasil, o fato dele ter passado por um período difícil de adaptação, ter passado por um período ali de experiência, ter conhecido jogadores ali de outro país, até jogadores mais veteranos como Luiz Gustavo, Oscar, Lucas Moura, que somente ajudam o Tapia, mostra que o Tapia é um jogador de valor. Não bastasse tudo isso, a seleção chilena leva o Tapia, ela convoca o Tapia, hora ou outra, ele sempre está convocado para a seleção chilena. Então o River Plate já deve estar de cabelo em pé ali, considerando que cometeu um erro gravíssimo de deixar o Tapia vir para São Paulo, porque hoje eles precisam de uma reformulação que custa muito. Você pegar um cara que tem contrato e mandar ele embora, não manda fácil. Tem que negociar com outro time, o jogador tem que querer, o salário não pode abaixar, porque o jogador não vai querer. Ele fala, não, eu ganho 500 continha aqui, para que eu vou jogar por 300 ali? Não vou ficar no meu contrato. Então o River ou manda embora e paga o resto do salário para algum outro time, porque mandaria todos em baixa, bem em baixa embora, ou o River segura a batata quente. Mas o Tapia, sendo deles, pode ter um impacto enorme aqui no time de São Paulo. Arrisco dizer que o Enzo Dias também. O Enzo Dias é um jogador que tem muita característica do jogador argentino. Ele não é um primor técnico, né, o Enzo Dias. Não que o argentino não seja, né? O melhor do mundo hoje é o Messi, ele é muito técnico, mas o Enzo Dias não é um cara muito técnico, mas é um cara muito identificado. Com entrega, com vontade, com querer mais sempre. E aí eu olho para um cara igual o Crespo, também argentino, também foi do River Plate, e ele gosta pra caramba do Enzo Dias, ele só elogia o Enzo Dias. Eu penso sim que o Enzo Dias é um cara que poderia o River Plate querer de volta, mas esse o São Paulo vai comprar. E aí, é embaçado ou não é? Fala comigo, vai. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece não. Deixa esse like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!